Olá, sejam muito bem-vindos ao Falando do Campo. Essa é uma iniciativa da Sicredi Pioneira para trazer conteúdos relevantes semanalmente para você, que valoriza a nossa terra. Eu sou Regis Matheus Adams, analista de crédito da Sicredi Pioneira, e hoje vamos receber o Francisco Antonello Marodin, que é engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia e analista ambiental da divisão de outorga do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMA do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Regis. Valeu pelo convite para participar do Falando do Campo. Essa iniciativa, eu saúdo essa iniciativa do Sicredi Pioneira. É importante a gente manter esse contato direto, né, com os produtores, com os cooperados, e com todos aqueles que têm interesse no assunto. Isso aí. Então a gente também quer reforçar o convite para vocês acessarem a página da Sicredi Pioneira, que é www.sicredipioneira.com.br/agro, e também compartilhar o conteúdo com quem você acha que vai aproveitar. A gente também tem mais conteúdos nos grupos de WhatsApp e Telegram, e os links desses conteúdos vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, na conversa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre regularização do uso de água na propriedade agrícola, né? E também sobre o sistema de outorga do Rio Grande do Sul, que a gente vê, então, cada dia que é um assunto mais relevante na nossa realidade e é muito importante para que todos os produtores tenham consciência do uso dessa água. Então, Francisco, passo a palavra para você. Certo, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite. Eu vou partilhar a minha tela, tá? Que eu vou fazer uma breve apresentação. Nosso assunto ele é um assunto bem extenso, mas de forma geral a ideia é trazer aqui um pouco desse assunto, né, da regularização do uso d'água, para que se consiga entender melhor essas questões relacionadas com a água em si, né? E quais são os procedimentos necessários para fins de regularização. Me apresentando novamente, eu sou engenheiro agrônomo, né? Sou Francisco Antonello Marodin, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente atuo como analista ambiental dentro da divisão de outorga. Para vocês terem uma ideia, como é que é essa estrutura de governo que é responsável pela gestão dos recursos hídricos, a divisão de outorga está dentro do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMA. Então, a SEMA é a Secretaria, né, de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. Então, nessa estruturação, a divisão de outorga ela é uma das divisões que faz parte do departamento de recursos hídricos. Além da divisão de outorga, que é onde eu atuo, existem também a divisão de planejamento, a divisão de saneamento e a divisão de meteorologia, mudanças climáticos e eventos críticos, né, que é a DMITEC. Então, a partir dessa estruturação, é que existem as atribuições relacionadas com a outorga, que aí sim é feita pela divisão de outorga onde eu atuo. A divisão de outorga é uma divisão que ela tem um corpo técnico bastante qualificado, é uma divisão que ela é pequena para a quantidade de atividades que a gente faz, mas ela é uma divisão muito qualificada. E é importante ressaltar que os usos de água, né, tanto de água superficial como de água subterrânea, eles fazem parte de um assunto que é gerido, né, que tem a sua gestão feita pelo Estado. Então, dentro dessa questão da gestão, aí sim que a divisão de outorga ela tem essa atribuição, né, para outorgar os usos tanto de água superficial como também de água subterrânea. O assunto desse momento hoje, dessa fala, é especificamente sobre água superficial, mas também é importante saber que essas questões de água subterrânea, elas também têm as suas ações realizadas, né, pela divisão de outorga. Além disso, a divisão de outorga, por ser o ente que emite as outorgas de uso d'água, ela é responsável também
por realizar as atividades de fiscalização de segurança de barragens. Então, essa é uma outra atividade que a nossa divisão tem como uma das suas atribuições e que é uma atividade bastante importante, né? O que é a outorga, então, né? Basicamente, a outorga, ela representa um instrumento que o órgão público, né, que o poder público, ele tem para autorizar, conceder ou permitir que o usuário de água faça uso desse bem público. Então, outorgar é basicamente autorizar o usuário de água que tem interesse naquele uso a utilizar aquele recurso hídrico, aquele recurso, né, que ele é considerado um bem dotado de valor econômico, né, a água em si, e também é um bem finito. Então, por isso a importância de se realizar, de ter esse instrumento de outorga, né? O que a Agência Nacional de Águas ela fala sobre as outorgas, né? Toda atividade humana que ela tem como objetivo realizar alguma ação que provoque alterações nessas quantidades naturais da água, elas são consideradas usos. Então, todo uso, e aí seja ele para irrigação, para abastecimento, para uso industrial, para geração de energia, todos esses usos, eles são atividades que provocam alterações e por provocar alterações, eles devem ser outorgados. Então, basicamente, a outorga, ela tem como função, né, assegurar que aqueles usos em determinado local, eles possam ser compatibilizados tanto de forma quantitativa, como também de forma qualitativa. E aí é importante, um aspecto bem importante de se falar é que o Departamento de Recursos Hídricos, que é ali onde a gente atua, ele tem a atribuição de outorgar e de gestão das questões relacionadas com o uso quantitativo. Ou seja, se existe um uso da água em termos de vazão, tu está captando determinado volume de água, né? Esse é um uso quantitativo. E aí esse uso quantitativo, ele deve ser outorgado pelo Departamento de Recursos Hídricos. Já as questões relacionadas com a qualidade da água, aí elas são uma função ou uma atribuição do órgão ambiental, que aí pode ser a gente fala a FEPAM, né? Que aí é o órgão ambiental, que aí sim o órgão ambiental tem a função de assegurar o controle qualitativo. Então isso é bem importante de se explicar para que exista um melhor entendimento, né, de quem tem a atribuição para qual atividade e como essas atividades são geridas dentro da estrutura de Estado, né? Esse aqui é uma linha do tempo que geralmente eu apresento para o pessoal que tem interesse no assunto, para mostrar o quanto de legislações e de regulamentações elas existem para fins que aquele uso da água ele seja um uso racional e consciente, né? Porque esse, no final das contas, é sempre o objetivo da gestão do recurso hídrico, é conseguir compatibilizar o uso do recurso hídrico de forma que todos aqueles que querem utilizá-lo consigam utilizá-lo. Aqui são uma série de normativas, e essas normativas são só as normativas estaduais. Então é importante mostrar essa linha do tempo para mostrar que a gestão do recurso hídrico ela não é uma coisa que vem da cabeça, por exemplo, do gestor público, né? Ela é uma coisa que ela é uma ação, uma atividade que já vem sendo desenvolvida desde lá do início da Constituição Estadual. Aí, a partir da Lei 10.330, ali foi quando se criou o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, e aí uma das leis mais importantes a nível estadual é aquela que eu marco em azul ali, que é a 10.350, que é a conhecida Lei das Águas do Estado.
E a partir disso foram sendo realizadas as regulamentações necessárias, tanto para a criação do Departamento de Recursos Hídricos, como as normativas relacionadas com aquelas atividades ou aqueles empreendimentos que são considerados enquadrados como uma dispensa de outorga, as regulamentações relacionadas com as atividades para fins de regularização de açudes e barragens, e até por fim, aí eu trago ali aquelas legislações ali de 2021, que estão com a linha vermelha, que são consideradas as regulamentações transitórias, que aí sim são essas regulamentações que elas autorizam lá aqueles usuários de água que ainda não têm a outorga a realizarem os financiamentos e licenciamentos ambientais, desde que sigam algumas instruções. E é isso que eu vou explicar melhor depois para a gente ter um entendimento melhor dessa ação que é necessária, né? O CIOT é o Sistema de Outorga do Rio Grande do Sul. O que é esse CIOT? Esse CIOT ele é a plataforma, é uma plataforma do Estado, é uma plataforma utilizada para a gestão dos recursos hídricos, que ela substituiu todos aqueles documentos e aquela necessidade dos processos físicos. Então, o que era a análise, ou o que era a gestão dos recursos hídricos do ponto de vista de outorga antes do CIOT? Era basicamente isso aqui que eu estou mostrando nessa foto para vocês ali dessa tela da esquerda. Era uma quantidade imensa de processos. Esses processos eram analisados pela divisão de outorga, eles iam para o empreendedor, para o responsável técnico, eles voltavam com inconsistências, aí se ajustavam, e aquilo lá era muito demorado e não tinha muita clareza de qual era o status, de como é que o processo estava, se ia demorar muito ou não. O CIOT, ele trouxe muito mais clareza nas ações. Então, existe dentro do CIOT, que é uma plataforma inteiramente online e digital, uma clareza muito maior sobre qual é o status do processo, se aquele processo já começou a análise, quando que ele foi devolvido lá para o responsável técnico para realizar correção de inconsistências. Então, existe uma facilidade de entendimento de como está aquele processo, quais são as necessidades que precisa e quais são os passos que devem ser tomados, né? Então, o CIOT, ele é uma ferramenta hoje muito importante para fins de gestão do recurso hídrico no nosso estado. O que é? Essa é uma tela inicial do CIOT ali. Eu mostro esses dois links que depois vocês vão ter a possibilidade de verificar com mais calma. Esse link da esquerda é a plataforma, de fato, onde se faz os processos de regularização. E esse link da direita é uma plataforma de treinamento, ou seja, podem ser feitos aquelas pessoas que têm a necessidade ou que querem testar o sistema, eles podem fazer nesse sistema de treinamento. Então, daqui a pouco, se tem alguma dúvida e tem medo de instruir o processo e depois verificar que foi feito algum erro, pode ser feito via esse link da direita, o treinamento, e aí naquele treinamento tu vai ver, de fato, quais são as etapas que tem, qual é o tipo de documentação que precisa. Então, isso é bem importante até para facilitar o aprendizado e a própria instrução do processo no CIOT, né? Além disso, uma ação, uma criação, na verdade, que o CIOT trouxe, são as questões relacionadas com o balanço hídrico. E isso nos auxiliou bastante na própria gestão do recurso hídrico. Então, a partir dessas informações que a gente tem internas de balanço hídrico, a gente consegue melhorar a gestão num nível de microbacia. O que isso quer dizer? Se existem vários usos de água, e aí agora eu mostro essa tela de baixo, por exemplo, ali vocês conseguem ver todos os cursos hídricos. Se existem vários usos de águas dentro de uma pequena região, de uma microbacia, cada uso de água que vai sendo feito pelo responsável técnico, pelo empreendedor lá relacionado com a sua atividade, ele vai descontando aquele volume, aquela vazão
da disponibilidade hídrica que aquele curso hídrico tem. E aí, o que isso significa em termos de gestão? Significa que a gente consegue verificar como está a disponibilidade hídrica e qual é a oferta de água e qual é a demanda naquela microbacia, facilitando dessa forma a gestão do recurso hídrico, para que não ocorram escassez, que hoje é um bem grande, indisponibilidade hídrica em alguns trechos, e que para não ocorram também conflitos entre lindeiros, né? A famosa briga de vizinhos. Então, isso facilita bastante a nossa gestão, e esse é um instrumento, esse balanço hídrico, que nos auxilia muito nessas questões relacionadas com a gestão do recurso hídrico. No CIOT, existem uma série tremendamente grande de tipos de intervenção que podem ser cadastradas, né? Desde as questões relacionadas com açudes, barragens, captações diretas e as intervenções que elas são consideradas como sem captação, mas que por alterarem questões relacionadas à quantidade de água, elas devem ser outorgadas. E aí também no CIOT existem aqueles que são chamados sistemas compostos, né? Que é quando o empreendedor ele tem uma captação, essa captação ela abastece uma barragem, dessa barragem existe um sistema de irrigação lá dos pivôs ou da área onde vai ser irrigado. Então tudo isso ele consegue ser realizado dentro do CIOT. E aí todo esse sistema ele deve ser instruído pelo responsável técnico. E depois, lá, os analistas, que eu sou um deles, realizam a análise para ver se aquele uso da água está de acordo com as características técnicas e administrativas necessárias para que seja emitida a outorga, né? Então, dentro do CIOT, essa já é uma página de acesso dentro dele para mostrar como que é a plataforma e como devem ser feitos os cadastros, né? A primeira etapa de um uso da água é realizar o cadastro de uso de água. Esse cadastro ele vai gerar um comprovante, que é basicamente esses documentos aqui, os comprovantes de cadastro. O comprovante de cadastro ele deve ser entendido como a primeira etapa para fins de regularização de uso da água, mas ele não é a última. A partir do comprovante de cadastro emitido, o usuário de água e o seu responsável técnico, eles fazem a solicitação de outorga, por exemplo, para uma atividade que já existe, né? Então, aquele status daquele vizinho lá na esquerda, ele significa que foi realizado um cadastro. E a partir desse cadastro, o usuário de água ele precisa solicitar a dispensa ou outorga para fins de que seja emitida lá no final uma portaria de dispensa de outorga ou uma portaria de outorga, que vai depender do tipo de uso de água que ele tem. Por exemplo, uma dispensa de outorga é para até determinada vazão. Além disso, uma dispensa de outorga é dada para barragens ou açudes com um determinado volume armazenado. Acima de determinado volume, aí é dada uma portaria de outorga. Mas isso tudo o próprio sistema ele entende para fins de enquadramento. E aí o que a gente faz depois que o processo é solicitado é a análise mesmo daquelas informações técnicas e administrativas que devem ser respeitados para que seja emitida a outorga, né? Então, isso é uma informação que eu trago para fins de mostrar quando existe cobrança no CIOT. É importante lembrar que o uso da água em si ele não é cobrado no Estado. Essa cobrança ela é relacionada com a taxa de serviço, que é uma das leis que eu mostrei lá em cima naquela linha do tempo, e ela diz respeito àquela taxa de serviço para fins de tu regularizar o teu uso de água. Essa taxa de serviço no CIOT, ela só é cobrada quando aquela intervenção ela se enquadra como uma outorga. Para aqueles usos de água que são dispensados de outorga, ou seja, se enquadra como uma dispensa de outorga, é necessário que o produtor, que o usuário de água instrua o processo, mas ele não vai ser cobrado essa taxa. Então, por exemplo, assim, por uma captação direta num curso hídrico, eu vou dar o exemplo ali, uma captação direta num curso hídrico que já existe. Essa captação ela é considerada uma outorga de uso consultivo de água, consultivo porque existe captação. Então, por ser uma outorga e se enquadrar como uma outorga em si, né,
Então, aquela taxa de serviço que vai ser cobrada para ele regularizar aquela intervenção é ali aquele valor de R$ 308. Essa tabela depois vai ficar disponível para vocês entenderem. As atividades, por exemplo, as intervenções de barragens e açudes, quando elas são outorgadas, quando elas se enquadram dentro de uma outorga, os valores eles vão depender também do tipo de estrutura do maciço, ou seja, como é que é a estrutura da taipa, se é uma barragem de terra, se é uma barragem de enrocamento, né, quando é de pedras e tal. Então, isso tudo vai depender, essas taxas vão depender, primeiro, se é caracterizado como uma outorga ou uma dispensa de outorga, se for dispensa de outorga, não cobra, e além disso, se aquela estrutura, quando no caso de reservação, barragem ou açude, qual é o tipo de estrutura que ela tem. Uma coisa que é importante, que a gente estava conversando agora, relacionado com as regulamentações transitórias que eu estava falando. Qual é a regulamentação que define hoje o que é necessário que o empreendedor, lá, que o usuário de água, ele faça para fins de ter acesso a financiamento e licenciamento? Nesse ano, foi alterada aquela regulamentação transitória que geralmente ela é publicada todo ano. Ela foi alterada para que o usuário de água ele não pare no cadastro, no comprovante de cadastro. Para esse ano, é importante que o usuário de água, ele, a partir do comprovante de cadastro emitido, ele faça aquela solicitação que eu mostrei para vocês anteriormente, que é ir lá e fazer a solicitação de outorga ou a dispensa de outorga. Mas o que isso significa? Qual é a alteração que isso causou? A partir do momento que tu faz a solicitação de outorga ou dispensa de outorga, isso significa obrigatoriamente que aquele uso de água ele vai estar assessorado por um responsável técnico. Ou seja, para fins de instruir o processo, tu vai precisar de um responsável técnico. E aí, qual é o objetivo disso? O responsável técnico, ele garante para aquela atividade, para aquele empreendimento, um rigor técnico muito melhor. E o que significa rigor técnico, né? Significa que existe uma intervenção que está sendo autorizada, ou que aquele uso de água está sendo feito baseado em critérios técnicos e baseado também na responsabilidade ambiental e responsabilidade até econômica, porque se tu tem um uso de água que está respaldado por um responsável técnico, por alguém que cuide daquele empreendimento tecnicamente, até mesmo aquele uso de água ele vai melhorar, porque existe uma preocupação relacionada com a melhoria e com a eficiência daquele sistema produtivo. Então, esse ano é necessário que o comprovante de cadastro, a partir do comprovante de cadastro, seja solicitada a instrução de processo. Existem algumas exceções para esse ano que o comprovante de cadastro é válido, que são para aquelas atividades que são consideradas de menor impacto, que são a dessedentação animal, quando não incidente de licenciamento ambiental, né, que aí para esse caso o comprovante de cadastro ele é válido, e também para aquelas atividades relacionadas com a irrigação, não incidente de licenciamento, em áreas de agricultura familiar. Então, para esses casos, o comprovante de cadastro ele ainda é válido para fins de solicitar o financiamento e o licenciamento ambiental para a safra 2021-2022. Aqui é uma tela que eu mostro relacionada com as consultas. Isso que eu falei do CIOT, ele te dá muito mais clareza em tudo. Então, a partir do momento que tu tem a possibilidade de realizar uma consulta no CIOT sobre determinado empreendimento, tu tem muito mais noção do como é que está aquele empreendimento, se ele já foi feito a instrução de processo, se ainda ele carece de alguma ação por parte do responsável técnico, ou ele carece ainda da análise lá por parte do departamento da divisão de outorga. Então, essas consultas, elas te dão uma visão geral de todas as ações e atividades que estão sendo feitas dentro do CIOT. Então, essa consulta aqui, essa página, vocês podem ver que existem diversos filtros que podem ser feitos. Então, se, por exemplo, uma pessoa, determinada pessoa qualquer, quer fazer um filtro para fazer uma consulta se determinado usuário de água
já realizou a instrução de processo, ou se determinado usuário de água já fez, já tem um cadastro ou mais de um cadastro, eles podem ser feitos via essa plataforma Seot. E essa consulta ela não é necessário nem fazer um login, ela é uma consulta pública aberta para qualquer pessoa. Em relação àquelas instruções normativas transitórias que eu falei, as que estão válidas hoje, exceto aquelas exceções, são aqueles processos que têm um desses status. Então, os status são aqueles status que significam que o usuário de água, a partir do momento que ele finalizou o cadastro, ele foi lá e instruiu o processo. Ele instruiu e finalizou o processo. Então, esses status aqui, eles significam que o processo ele já foi instruído, já está conosco lá para análise, ou para aquelas duas linhas abaixo ali, significa que ele já está em análise técnica, já foi devolvido para o responsável técnico, mas é que a análise está ocorrendo. Então, esses são os status hoje que garantem que os processos eles já foram instruídos e estão regulares, né, para fins de atender ao que a instrução normativa 03 falou. Aqui são diversos status que eu trago só para vocês verem, então, a grande quantidade de status, mas os principais são aqueles que foram relatados antes, né? Aqueles que consideram que já foi instruído o processo. E esse é um assunto, o assunto da outorga, ele é bastante grande, tem muito assunto dentro da outorga, né? Então, é um assunto que, às vezes, a gente pode ficar falando... tempo atrás, a gente só sobre segurança de barragens, a gente ficou 2 dias lá em Livramento discutindo com responsáveis técnicos produtores. Então, a ideia dessa apresentação é trazer um pouquinho, um geralzão do que é a outorga e de qual é a importância da outorga, né? Aqui, abaixo... Esse é um fluxo mais para exemplificar para vocês como é que seriam fluxos tanto para construção ou para reforma de barragens e açudes, aí nesse caso específico sobre esses reservatórios, para ter um exemplo, e como também para aquelas barragens e açudes que estão em operação. Então, existem alguns fluxos dentro do sistema que eles devem ser seguidos e devem ser entendidos. Por exemplo, para a construção de uma barragem, o primeiro passo é a realização do cadastro. A partir do cadastro, faz uma solicitação de RDH, que é a Reserva de Disponibilidade Hídrica. O que significa essa reserva? Significa dizer assim, o responsável técnico, o produtor, diz assim, eu quero construir uma barragem naquele ponto. E aí o departamento vai dizer, beleza, para aquele ponto ali existe a disponibilidade hídrica para que seja construído. Aí, a partir dessa RDH, o empreendedor faz a solicitação de outorga, e aí sim, na outorga, que ele vai falar as características específicas relacionadas com o tipo de material que vai ser usado para a construção do maciço, qual é a capacidade de descarga daquele vertedouro, né? Porque isso é um fator de segurança para que não haja problemas para toda a população ajusante. E aí, a partir disso, então, o empreendedor, o responsável técnico, instrui o processo, dizem que vai ser de tal forma aquela barragem, e aí é autorizada a construção, e aí no final, quando ele termina a construção, ele diz, terminei a construção, e é emitido o alvará de conclusão. E todos esses passos, eles são feitos dentro do Seot. Então, isso torna o processo e o fluxo em si muito mais fácil de entender em qual etapa que se está e em qual etapa que precisa chegar. Aqui é um exemplo, tá, para vocês, nesse mesmo item ali que eu falei de construção, que é, por exemplo, se eu quero construir uma barragem. Então, aqueles fluxos ali que eu falei anteriormente são os fluxos relacionados com o uso de água. E aí é importante entender que esses fluxos relacionados com o uso de água, eles devem ser trabalhados ou devem ser pensados pelo responsável técnico, pelo usuário de água, de forma conjunta com a parte do licenciamento ambiental. Então, são duas coisas que devem ser pensadas separadas, mas que elas, no final das contas, elas são feitas de forma concomitante para que as questões relacionadas com o uso de água e com a segurança do reservatório
sejam atendidas, né, que aí isso é feito pelo Departamento de Recursos Hídricos, e as questões relacionadas com o ambiente também sejam atendidas, que aí devem ser feitas pelo órgão ambiental, que aí pode ser municipal ou estadual, dependendo de cada caso. E aí sim, essa construção desse reservatório, nesse exemplo, ele atende, então, as questões relacionadas com o uso d'água e com a questão ambiental. É um assunto bastante grande, né? Tem muita informação, mas de forma geral é importante entender que a outorga em si ela não deve ser tratada, não deve ser pensada pelo responsável técnico, pelo produtor como um documento cartorial, assim, né? Que deve ser emitido só para eu contemplar aquilo que foi pedido. A outorga ela auxilia tanto o gestor público a melhorar a gestão do recurso hídrico, como também ela auxilia o responsável lá, o responsável pela área, o usuário de água, a ter um empreendimento de forma tecnicamente melhor, que tu vai facilitar, tu vai melhorar as ações dentro daquela propriedade, como também tu melhora, tu diminui problemas relacionados com a compatibilização daquele recurso hídrico, né? Porque um produtor ele não pode pensar que aquele uso de água que para ele está sendo ok, se para ele está ok, beleza. Mas não, o uso da água ele tem que ser pensado de uma forma mais macro, para aquela microbacia ou aquela mini bacia. Se eu estou utilizando determinada vazão, determinado volume para minhas atividades, eu tenho que pensar que existem uma série de outros usuários de água ao longo daquela região ali, que também dependem daquele curso hídrico ou daquela bacia de drenagem para poder utilizar a água para os seus empreendimentos. Então, por isso que a água ela deve ser pensada como o uso da água ele deve ser pensado de uma forma mais macro, para que sejam de uma forma descentralizada, para que todos os entes, todos os atores que fazem parte daquela ação ali, eles possam pensar o uso da água de forma conjunta. É um assunto bem completo, bem amplo, mas, de forma geral, é importante entender isso, né? Outorgar o uso da água é uma ação importante tanto para o gestor público, que consegue entender melhor como o uso de água está sendo realizado, como também pelo usuário de água, né? Que melhora todo o seu sistema produtivo a partir do momento que existe um entendimento melhor de como está sendo feito aquele uso de água. Então, Regis, eu agradeço aí esse espaço, né, para poder conversar e fico disponível aí se tiver alguma dúvida, algum questionamento. Legal. Eu acho que complementando também a questão, como você mencionou, que hoje a gente tem o comprovante de cadastro, né, que a gente muitas vezes chama de CIOT, ele é aceito para muitas atividades, mas é importante que o produtor e a assistência técnica não façam só o cadastramento, mas também deem seguimento na solicitação da outorga. E também reforçando, né, que todas essas taxas de serviço podem ser financiadas tanto nas linhas de custeio como nas linhas de investimento que a gente possui na cooperativa. Uma pergunta que eu queria ver contigo. Hoje a gente vê que em muitos casos a regularização ambiental, tanto a questão do licenciamento como a questão da outorga, é basicamente feito para os produtores terem acesso ao crédito. Eu queria ver contigo, então, se você enxerga que esse cenário está mudando, ou se então você vê que basicamente os produtores não se importam, né, com essa questão, ou então eles estão pensando nessa questão da regularização ambiental mesmo das suas propriedades? É uma ótima pergunta. Eu acho que todos esses eventos críticos que a gente está vendo nesses últimos anos, eles têm uma relação direta com os usos que foram feitos, né?
Então, esses problemas de estiagem que a gente vê, que a gente está vendo de uma forma bem mais constante, eles acabam refletindo no melhor entendimento da importância da gestão daquele recurso, né? Então, a partir do momento que o usuário de água, que o responsável técnico, eles entendem que aquele uso de água, ele não é só para ele, ou que também aquele uso de água que ele está fazendo, ele vai afetar de forma direta todos os outros usos de água, e acaba existindo um entendimento melhor que a outorga, ela não é mais um documento simplesmente cartorial para utilização de financiamento, mas ela é também um instrumento da gestão do empreendimento para que se melhore todas as ações relacionadas com aspectos ambientais, como também com aspectos econômicos, porque basicamente o uso de água ele vai ser definido a partir da oferta de água. Se tu não tem uma oferta de água, tu não vai ter a disponibilidade para fazer as tuas captações. Então, isso é importante do empreendedor e do responsável técnico, do usuário de água entenderem, né, que o uso de água ele deve ser feito da melhor forma possível, de forma a compatibilizar aquele uso com todos os outros usos que existem e de forma que se consiga melhorar a gestão, né? Então, tanto a gestão do local onde ocorre o uso da água, como também a gestão daquela bacia, né? Para que se melhore. E o que eu falo com gestão de bacia? E aí aquelas questões relacionadas com o licenciamento também. É a preservação das áreas de APP, são a proteção das nascentes. Então, tudo isso, de uma forma geral, ela está interrelacionada, né? O uso de água e a parte do licenciamento com a melhoria da disponibilidade desses recursos para que não venha a faltar no futuro, né? Legal, tenho certeza que as tuas apresentações, as tuas dicas puderam sanar muitas das dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? Tanto dos produtores rurais quanto da assistência técnica e também de nós aqui da cooperativa mesmo. Então, não sei se tu tem alguma dica de ouro, assim, só para fechar esse momento, de repente dar uma dica para os produtores quanto a essa questão de outorga de uso da água. Eu acho que sim, eu acho que a dica é sempre sempre pensar nos seus empreendimentos e nas suas ações de forma que se consiga compatibilizar a parte econômica, que é o uso de água para aquele fim econômico, né, que aí vamos falar de irrigação e a produção de alimento, que é extremamente importante, com a conservação daquele recurso hídrico, né? Então, isso é feito de que forma? Da forma que se melhore tecnicamente todas as atividades. Então, o departamento, nós ali na outorga, estamos sempre abertos à discussão e a ouvir as demandas dos empreendedores, dos responsáveis técnicos, dos usuários de água. Então, eu me coloco aqui à disposição para que esse contato ele seja cada vez melhor, para que, de forma geral, a gente consiga, o intuito final, sempre melhorar a gestão do recurso hídrico, né? Show! Então, eu agradeço a tua participação aqui, agradeço também todo mundo que está conferindo essa live, e a gente também, por parte da Sicredi, fica à disposição, né, da área de outorga, né, da SEMA, e a gente reforça, né, que semanalmente a gente vai ter esse momento do Falando do Campo, e caso vocês queiram conferir mais conteúdo relevante, acessem os grupos de WhatsApp que estão aqui na descrição do vídeo, WhatsApp e Telegram, e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Certo, valeu.